Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa será celebrada pelas almas de Antônio e Inês Borges, pelas almas de Carlos e Hilda Borges, por Mary Lou Daniel, também pelos falecidos da família Milhomens, pela família Marx e pela família Batista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, reconhecemos agora os nossos pecados e mais dignamente vamos participar desta celebração. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor, que nos destes em Santo Ambrósio, um mestre insigne da fé católica, é um exemplo de apostólica fortaleza. Fazei surgir na Igreja homens segundo o vosso coração, que a governem com firmeza e sabedoria, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Alegra-se o deserto e o descampado. Regibila floresce a terra árida. Cobre-se de flores como o narciso. Exulte com brados de alegria. Ser-lhe-á dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fatigadas, robustecei os joelhos vacilantes, dizei aos corações perturbados: tende coragem, não temais. Aí está o vosso Deus, que vem para fazer justiça e dar a recompensa. Ele próprio vem salvar-vos. Abrir-se-ão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Então o cujo saltará como um veado, a língua do mudo cantará de alegria. As águas brotarão no deserto, as torrentes na aridez da planície. A terra seca transformar-se-á em lago, e a terra sequiosa em nascentes de água. No covil dos chacais crescera canas e juncos. Aí haverá uma estrada, que se chamará caminho sagrado. Nenhum homem impuro passará por ele, e nele os insensatos não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, nem andarão por ali animais ferozes. Por ele caminharão os resgatados, e voltarão os que tiver libertado o Senhor. Hão de chegar a Sião com brados de alegria, com interna felicidade a iluminar-lhes o rosto. Reinarão o prazer
e o contentamento, e acabará a dor e os gemidos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial. O Senhor nosso Deus vem salvar-nos. O Senhor nosso Deus vem salvar-nos. Escutemos o que diz o Senhor. Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis. A sua salvação está perto dos que o temem, e a sua glória habitará na nossa terra. O Senhor nosso Deus vem salvar-nos. Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade, abraçaram-se a paz e a justiça. A fidelidade vai germinar da terra, e a justiça descerá do céu. O Senhor nosso Deus vem salvar-nos. O Senhor dará ainda o que é bom, e a nossa terra produzirá os seus frutos. A justiça caminhará à sua frente, e a paz seguirá os seus passos. O Senhor nosso Deus vem nos salvar-nos. Aleluia, aleluia, aleluia. Eis que vem o Rei, Senhor de toda a terra, libertai-nos do jugo dos nossos cativos. Aleluia, aleluia, aleluia. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. One day, as Jesus was teaching, Pharisees and teachers of the law, who had come from every village of Galilee and Judea and Jerusalem, were sitting there, and the power of the Lord was with him for healing. And some men brought on a stretcher a man who was paralyzed. They were trying to bring him in and set him in his presence, but not find a way to bring him in because of the crowd. They went up on the roof and lowered him on the stretcher through the tiles in the middle in front of Jesus. When Jesus saw their faith, he said, "As for you, your sins are forgiven." Then the scribes and Pharisees began to ask themselves, "Who is this who speaks blasphemies? Who but God alone can forgive sins?" Jesus knew their thoughts and said to them in reply, "What are you thinking in your hearts? Which is easier to say, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Rise and walk'? But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins," he said to the one who was paralyzed, "I say to you, rise, pick up your stretcher, and go home." He stood up immediately before them, picked up what he had been lying on, and went home, glorifying God.
Then astonishment seized them, and they glorified God, and struck with awe, they said, "We have seen incredible things today." This is the gospel of the Lord. Today we are celebrating the feast day for Saint Ambrose. Saint Ambrose is a doctor of the church and also a bishop. He lived in the 4th century, and he was the great bishop of Milan. He brought many people to Jesus by his preachings. And one of the most important theologians in the church, St. Augustine, came to conversion when he heard the preachings of St. Ambrose. So he used to go to the church where St. Ambrose preached every day, and hearing his preachings, he became Christian, and also at the same day he was baptized, he was ordained priest and bishop by St. Ambrose. So today we ask the intercession of St. Ambrose, especially to bring those who are away from the faith back to God. And talking about faith, we have in this gospel this wonderful healing, this paralyzed man that was in a stretcher. He was helped by his friends. The gospel says that many people were there listening to Jesus, and they couldn't reach the place where Jesus was. And his friends went on the rooftop to lower this paralyzed man to Jesus. In this gospel, we see the action of his friends. Sometimes we must be helped by someone also to not give up our faith. This paralyzed man was paralyzed because this illness was affecting his body. But maybe many of us are paralyzed because fear, or we are paralyzed by our distance from God. And in the gospel, this man was helped for those ones who never gave up the idea to bring him to Jesus, because they knew that Jesus could change not just the life of that man, but also their lives. At the end of the gospel, they say, "Today we have seen incredible things." The incredible things they saw was the healings that Jesus was performing, but also was the preaching of Jesus Christ. We see this action of Jesus. He never treated sinners in a bad way. Always the sinners were welcomed by Jesus, as this man who was paralyzed and his friends. Why Jesus speak to them? First, to forgive sins, then to heal the man. Because any disease or illness in that time was considered a punishment from God. They used to think, this person is ill because he is
paying for something bad. And the illness for that mentality was first some kind of guilt before God. This is why every time Jesus forgives sins, to tell them their sins are forgiven and also they are healed. Because to heal was also to bring the person back to his friends, to the people who he used to marginalize, who was ill. So Jesus took away the weight of guilt and also the weight of that sickness from that person. And we are taught by this gospel that our faith always must drive us not to give up what we would like to receive from God. Because easily, sometimes, we give up as well, because we would like to have things immediately in our lives. We wait for things to happen just in a minute. We are not patient before God to receive the things at the right time. And the gospel teaches us to be patient and also to wait for the right time, where Jesus also performs wonderful things in our lives. Meus irmãos e minhas irmãs, nós hoje celebramos o dia de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio é bispo e doutor da igreja e é muito importante para o ensinamento da doutrina católica. Santo Agostinho chegou à conversão pela palavra de Santo Ambrósio e estava em Milão quando conheceu Santo Ambrósio, porque Santo Ambrósio era bispo de Milão na época, no quarto século, entre os anos 350 a 397, que foi quando ele morreu. E portanto, Santo Ambrósio tinha esse poder de atrair as pessoas por causa da sua pregação e trazer muitas pessoas a Jesus, assim como trouxe Santo Agostinho à fé. Ele que não era cristão e que se tornou cristão pela pregação, foi batizado por Santo Ambrósio, se tornou padre e bispo, tudo no mesmo dia. E depois escreveu muitas obras de teologia, sobre as quais está baseado muitos dos ensinamentos da igreja. Hoje, celebrando esta segunda semana do tempo do Advento, o profeta Isaías nos fala a respeito da renovação que Deus faz em toda a terra. Ontem nós ouvimos o profeta Isaías falando para o povo que estava no exílio da Babilônia, e hoje nós ouvimos o profeta Isaías falando para um povo que deve reconstruir a sua vida depois que voltou do exílio da Babilônia. E a palavra do profeta é exatamente a palavra da esperança, como é a palavra da esperança que nós ouvimos agora neste tempo de Advento. A esperança por Jesus Cristo, a esperança de que o Senhor renova a nossa vida, assim como Jesus hoje transformou a vida daquele homem paralítico que foi curado por ele pela ajuda dos seus amigos. Então o Evangelho nos ensina que nós somos responsáveis pela fé que nós temos. Nós somos convidados muitas vezes a partilhar esta fé. Quando Jesus viu o esforço que aqueles homens fizeram para trazer
aquele paralítico até ele para ser curado, Jesus falou para eles: quanto a vocês, os seus pecados estão perdoados. E o Evangelho diz que Jesus falou isso porque viu a fé deles. Então aqui não era somente a fé daquele paralítico que, coitado, não podia chegar até Jesus, mas é a fé dos seus amigos. Então o Evangelho diz a nós exatamente isto: nós somos responsáveis pela fé que nós temos, e esta fé que nós temos, ela tem que ser um dom para os outros, porque senão também ela se torna uma fé morta. A fé não é simplesmente para salvar a nós mesmos. Claro que, em primeiro lugar, nós nos salvamos pela nossa fé, mas o quanto mais possível, a nossa fé também tem que ser um instrumento para que os outros possam ser salvos. Aqui está o nosso trabalho de missionários pela nossa fé, ou seja, de sermos solidários com os necessitados, de sermos solidários com aqueles que precisam, para que também eles experienciem a graça de Deus. Aquele homem paralítico, ele nunca teria chegado a Jesus por ele mesmo, porque primeiro que ele não podia andar, estava sempre deitado numa cama. Ele só pôde chegar até Jesus porque os seus amigos foram instrumentos para que ele chegasse até Jesus. E quando ele chegou até Jesus, Jesus cura não somente a paralisia dele, que era uma paralisia do corpo, mas também cura a paralisia espiritual daqueles que o levaram até ele. E quando Jesus cura a paralisia daquele homem, ele diz: agora você levanta-se, pega a sua cama e pode ir embora. A cama que carregava o homem agora não mais tem essa função. Agora o homem é que carrega a sua própria cama. Ou seja, aquele objeto que servia para que ele estivesse ali preso por aquela paralisia, agora é de fato levado por ele. Ou seja, isso é o sinal da libertação daquele leito que serviu para que ele estivesse preso ali pela sua vida toda. Somente quando nós percebemos a graça de Jesus agindo na nossa vida, é que nós também nos tornamos livres daquelas coisas que nos amarram. Talvez hoje nós estejamos paralisados pelo nosso medo. Talvez hoje nós estejamos paralisados pela nossa falta de fé. E Jesus está a dizer para nós: levanta-te e anda. O Senhor nos liberta de todas as amarras do mal. O Senhor nos liberta de todo o medo que não nos deixa enxergá-lo pela nossa fé. É preciso que nós hoje, como aquelas pessoas, possamos ver, pelo poder de Jesus, coisas inacreditáveis. E somente a fé é que nos faz ver as coisas que não são possíveis de ser vistas simplesmente com os nossos olhos materiais. É preciso os olhos da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. Fruto da terra e trabalho do homem, agora vos apresentamos, e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade. Fruto da videira e trabalho do homem, agora vos apresentamos, e para nós vai tornar bebida de salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Desça sobre nós, Senhor, o vosso Espírito Santo, na celebração dos divinos mistérios, e nos ilumine com a luz da fé, que levou Santo Ambrósio a anunciar ao mundo a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças e cantar-vos um hino de bênção e de louvor. Vós nos escondestes o dia e a hora em que Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da história, aparecerá sobre as nuvens do céu, revestido de poder e majestade. Neste dia tremendo e glorioso, passará o mundo presente e aparecerão os novos céus e a nova terra. Agora ele vem ao nosso encontro, em cada homem e em cada tempo, para que o recebamos na fé e na caridade, e demos testemunho da gloriosa esperança do vosso reino. Por isso, na esperança da sua vinda, com os anjos e todos os santos e os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença, para vos servir nesses santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembrai-vos hoje de Antônio, Inês, Carlos, Hilda, Mary Lou. Lembrai-vos dos falecidos da família Mota e da família Milhomens, dos falecidos de todas as nossas famílias e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, de maneira especial, Santo Ambrósio e Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. My brothers and my sisters, at the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And is not in temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we wait with hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof. Only say the word, and my soul shall be healed.
blood of Christ. 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 Let us pray. Lead us who have been strengthened by the power of this sacrament, O Lord, so to profit from the teaching of Saint Ambrose, that hastening fearlessly along your path, we may be prepared for the delights of the eternal banquet. Through Christ our Lord. I would like to remind you that tomorrow is the day of the Immaculate Conception. We have a Portuguese Mass, 7:30, and the English Mass will be 6 p.m. So Portuguese Mass, 7:30, and English Mass will be 6 p.m. This tomorrow for the Immaculate Conception. And also tomorrow is the holy day of obligation. Gostaria de lembrar a todos que a missa amanhã às 7h30 será a missa em português e às 18 horas a missa em inglês. Portanto, teremos 2 missas amanhã. As 2 missas serão transmitidas também para todos aqueles que não virão à igreja, que poderão acompanhar a missa das suas casas. The Lord be with you, and may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. My brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day, everyone. Tenham todos bom dia.